Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui testando, um novo cenário, né? Da nossa festividade chá com elas, ó. Estou aqui com esse cenário lindo, né? Testando esse novo cenário, né? É bom modificar às vezes para os vídeos não ficarem, né, com a mesma cara. As pessoas gostam de mudança, né? Estão servidos o nosso chá, a nossa chá de flores. Olha que chá mais lindo. Meus amores, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês, né? Ontem eu não gravei vídeo porque eu estava descansando, né? Foi muito corrida para mim essa semana, gravei muitos vídeos, né? Preparei tantas coisas e eu fiquei exausta, né? Então ontem eu tirei o dia para descansar, acordei já era 11 horas, né? E hoje minha cabeça tá assim um pouco aérea ainda, mas já me sinto bem melhor, graças a Deus. A nossa palavra de hoje, ela está em Tito 1:5, que vai dizer: por esta razão te deixei em Creta, para que corrigisses as coisas defeituosas e fazesses designações de anciões numa cidade após outra, conforme te dei ordens. Então, essa é a palavra de hoje, né? Vai nos ensinar, né, que temos que aprender a palavra, né? Como eles faziam lá no primeiro século, né? Quem é que eles designavam, né, para essa obra missionária, né? Mas antes de tudo, vamos aqui à nossa palavra do dia, a promessa do Senhor para nós, né? É tão bom a gente ver as nossas promessas. Gente, a impressão que dá é que elas estão aumentando. Todos os dias eu pego, mas elas não estão diminuindo, não. Glórias a Deus. Deus tem muito, né, a falar conosco. Ele tem nos usado bastante, né, através dessas promessas maravilhosas. E a promessa de hoje está em 1 Coríntios 15:33. 1 Coríntios 15:33, que vai nos dizer assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, o Senhor nos promete que a boa companhia, né, nos traz bons costumes. E qual é a melhor companhia que nós podemos ter? Jesus, o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus vivo em ação, o nosso Deus vivo em nós, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, ele é a melhor companhia, né? Então temos que aplicar as verdades do nosso Deus, a voz do nosso Deus. Eu acho que interessante que gente, tem pessoas que dizem assim: eu nunca ouvi a voz de Deus. Meu amor, você já ouviu a voz de Deus na sua própria voz, na voz do pastor, na voz do pregador, na voz daquele irmão ou irmã que louva, né? Naquele hino que você ouve, aquilo ali é a voz de Deus, através dos instrumentos dele, que somos nós, né? Então todos nós já tivemos este privilégio de ouvir a voz do nosso Deus. Olha que maravilha, né? Vamos tomar aguinha, gente. Eu dei uma analisada, eu vou ter que tomar mais água do que eu tomo normalmente, né? Eu tenho problemas no rim, todos sabem, e tá apresentando algumas coisas ruins, infelizmente. Então, eu tenho que tomar mais água ainda. Então, eu recomendo a vocês, tomem bastante água, gente. Não queiram, né, que isso aconteça com vocês. Eu tenho muito medo de chegar ao ponto de ter que fazer hemodiálise, né? Então cuide enquanto é tempo. Tome bastante água, cuide do seu corpo, né? Que essa é algo que agrada a Deus, né? É algo que Deus vai ficar muito, muito, muito feliz.
Então, nós vamos ver aqui, o nosso texto de hoje está em Tito 1:5, que vai dizer: por esta razão te deixei em Creta, para que corrigisseis as coisas defeituosas e fizesses designações de anciões numa cidade após outra, conforme te dei ordens. Então, essa foi uma ordem de Paulo, né, aos cretenses, né, através de Tito. Então, vamos ver aqui o nosso texto de hoje, o que vai dizer. Gente, olha como eu tô hoje aqui, ó, só tranquilona, nessa cadeira super confortável. Eita, Jesus, hoje eu tô feliz. Tenho problemas? Sim, aos montes, como todos vocês. Mas eu não deixo isso tirar a minha felicidade, né? Não deixo que isso abale o meu compromisso com Deus. Então vamos ver aqui o nosso texto. Como as congregações locais deviam funcionar no dia a dia? Como, né? Nós vamos aprender como elas deviam se funcionar, né? Se portar no dia a dia. Considere, por exemplo, as congregações na ilha de Creta. Embora muitos dos que viessem ali tivessem má reputação, alguns mudaram de proceder e se tornaram cristãos verdadeiros. Olha que palavra forte. Quem de nós, né, não teve um passado ruim, uma má reputação e hoje somos, né, aqui cristãos verdadeiros? Por quê? Porque Jesus, ele transforma, né? Ele mata aquele velho eu ignorante, né? Aquele velho eu inescrupuloso, mentiroso, ladrão, né? Aquilo que tudo que a gente praticava antes de feio, de horroroso, né, é retirado de nós. Olha que maravilha. E o Espírito Santo de Deus que vem sobre as nossas vidas nos ensina dia após dia, né? O Espírito Santo diz que a gente não sabe nem orar. Por isso, às vezes, quando nós oramos, ele nos ajuda, né, levando até Deus a forma correta ao qual nós precisamos adorar a Ele, né? Olha que maravilha, né? Que suporte nós temos, né? Que o Senhor nosso Deus preparou para nós. Os cristãos em Creta moravam espalhados por várias cidades, todos bem distantes de Jerusalém. Mas isso não era um grande problema, pois em cada congregação na ilha, como em outras partes, foram designados anciões espirituais. Então vejamos aqui, né? Os cretenses que moravam, né, ali na ilha de Creta, em diversas cidades naquela ilha, eles viviam longe de Jerusalém, né? Mas isso não era problema, não era empecilho para eles adorar a Deus. Por quê? Porque em Jerusalém mandava-se para lá anciões espirituais. Por que anciões, né? Hoje são mandados pastores, né, para os lugares designados. Antes eram anciões. O que é ancião? Ancião é uma pessoa de idade, uma pessoa que possui um grande conhecimento e experiência de vida. Gente, a maioria dos meus amigos e amigas são pessoas da terceira idade. Por quê? Porque eu quero andar com quem vai me edificar, né? Quem já viveu, já passou as coisas que eu passo, né? Que eu posso chegar e dizer, olha, eu tô passando essa situação, e eles podem me esclarecer, olha, minha filha, haja dessa forma, né? É desse jeito que as coisas acontecem. Então eu vou ser bem-sucedida em tudo, né? Então eu uso, ó, de sabedoria, né? Cumprindo
a palavra ali, né? Nossa promessa de hoje, andando, né, com pessoas boas, para que os meus costumes não sejam corrompidos, né? Mas sejam edificados na presença de Deus sempre. Então, o fato de nós não sermos israelitas, de não morarmos em Jerusalém, isso não nos impede de adorar a Deus com perfeição, né? Isso nos estimula, nos incentiva a ser melhores, né? Cada dia mais. Que maravilha, né? E vai nos dizer mais o seguinte: foram designados como anciões ou superintendentes que podiam exortar pelo ensino que é salutar, bem como repreender os que rejeitam as orientações. Olha, o pastor, né, o ancião, o superintendente, a pessoa, né, que é responsável espiritualmente, né, da igreja, da congregação, eles têm esse poder, né, de exortar, de ensinar, de corrigir, né? Muita gente não aceita a correção, a orientação, né? Rejeitam isso, né? Não querem se consertar, né? Eu vejo pessoas que não querem mudar a vestimenta, né? A gente, quando recebe Deus no nosso coração, a gente sente vontade de adequar ele. Gente, eu usava só blusinha sem manga, porque eu sinto muito calor, né? Então, roupas assim, eu não usava facilmente de jeito nenhum. E eu fui mudando a minha vestimenta, né? Então, eu passei a usar mais saias, vestidos. E aí, quando eu fiz a cirurgia no rim, os shorts, as calcinhas, né? Tudo pegava em cima, né? E doía muito. Então, eu passei a usar só vestido, né? Calcinhas que não marcam o local da cirurgia e vestidos para que não aperta. Eu sentia muita dor, né? E aí foi acostumando, né? E as irmãs vivem dizendo: nossa, irmã, a senhora fica linda de vestido. Então eu uso vestido todos os dias. Raramente vocês vão me ver. Eu acho que aqui nesses vídeos, no máximo uns 3 ou 4 vocês me viram, né, de camiseta, de blusinha, mas o restante é só vestido, né? Olha, eu derrubando a câmera. Meu Deus do céu. Gente, eu sou muito atrapalhada, viu? Meu Deus, eu tenho que orar, pedir a Deus que ele mude esse meu jeito de ser, né? Mas eu gosto de ser verdadeira, eu gosto de gravar os meus vídeos assim, de uma forma calma, né? De uma forma simples, porque nós somos simples, somos pessoas verdadeiras. O cristão, ele não precisa de muito para se alegrar, né? Ele não se alegra nas coisas do mundo, ele se alegra nas coisas espirituais, né? Então, nós precisamos fazer mudanças, né? Já contei a história do batom, né? Que Deus havia falado comigo, que não era para me usar, e eu temei, voltei a usar, Deus falou novamente, depois falou de novo, né? E hoje eu não ponho mais batom na minha boca. Não apaguei as fotos que eu tenho de batom, mas não uso mais, né? As nossas próximas fotos que eu faço, tudo tá ali sem batom, sem maquiagem, não uso mais o brinco, né? Eu usava muito brinco, usava muito cordão no pescoço, essas coisas. Eu era muito vaidosa quando era jovem, né? Mas hoje eu não uso essas coisas mais. O tempo e o dinheiro eu invisto nas coisas espirituais, né? Vamos ver aqui mais o que vai nos dizer. Outros homens de boa espiritualidade se qualificaram para ajudar as congregações como servos ministeriais ou diáconos. Então, naquela época, existiam os diáconos, né? Os presbíteros. Hoje não é diferente. Os diáconos têm o dever de cuidar da casa de Deus, né? Os missionários têm o dever de fazer missões. Eu sou uma missionária, né? Então, sempre que eu posso, eu estou fazendo missões, né? Nós temos um encontro
de mulheres que é feito na capital de Goiás, Goiânia, né? Todos os anos. Nós somos 4 mulheres organizadoras, a pastora Diana, né? A irmã Graça, a irmã Laura e eu, né? Nós organizamos sempre estes eventos e convido a você. Ainda temos vaga aberta, né? Você que queira, o ingresso é R$ 200, serão 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. No feriado de novembro, né? Vai ser em novembro. E aí, serão 3 dias de festividade só para as mulheres, sem crianças, sem maridos, somente mulheres. Gente, é algo espetacular, né? É um encontro assim que nos revigora muito. Nós vamos para uma chácara, lá tem piscina, tem muitos lazeres lá, muitos lugares para a gente meditar, para a gente descansar, né? Nós temos ali 100 leitos, né? Para receber até no máximo 100 mulheres, né? Então, nós ainda temos vaga. O ingresso é R$ 200, né? E você tem que pagar sua passagem, né? Para poder ir nesse evento, como todos os eventos são assim, né? Gente, R$ 200 para 3 dias, café da manhã, almoço, lanche e jantar, tá muito barato, né? Então, assim, nós pedimos essa contribuição para quê? Para custear, né? Para pagar a chácara, para pagar as cozinheiras, né? Para pagar os alimentos que vão ser servidos ali. Então, a gente não recebe renda nenhuma disso, viu, gente? Nós não fazemos isso para lucrar, nós fazemos para edificar as mulheres, né? Não tem fins lucrativos, né? Por isso que é tão barato, né? E se você que interessou, né? Fale aqui, deixe aqui nos comentários, né? Que eu deixo o seu telefone aqui, se for o caso, né? Mas tem aí na descrição o meu telefone, que é o mesmo o meu Pix, é o meu telefone, para você se informar mais. Vá nesses encontros, gente, é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar, né? São pregadores ótimos, né? Nós teremos como pregadora a vovó do TikTok, né? Que é muito famosa lá no Pará. Nós teremos a pastora Diana, né? De Foz do Iguaçu. Então, nós teremos muitas mulheres preciosas ali, né? Para nos ensinar. Será um encontro maravilhoso, né? Sempre a gente faz umas dinâmicas, é tudo maravilhoso, né? Então, tá lançado aí o convite para vocês, já temos vagas abertas, né? Corra, porque são limitadas, né? Como eu disse, são somente 100 mulheres, o máximo que a gente pode acolher, né? E a lista só tá crescendo de mulheres que vão participar. Então, venha, vai lá me conhecer, né? Se você tem vontade de me conhecer, é meu inscrito aqui, né? Vá lá nesse evento e você vai me conhecer pessoalmente. Eu vou poder orar por você, segurando nas tuas mãos, né? Será um momento incrível na presença de Deus. Amém? Mas vamos aqui ao que nos interessa hoje, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus hoje está forte, fortíssima, meus irmãos. E vamos aqui ao título, né, da nossa palavra de hoje, que é Tito 1. Ó, título e título, ficou? Tito e título. Ai, ficou bem. Ai, só eu com essas coisas, ficou bem parecido, né? Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceis presbíteros, como já te mandei. Então, eles foram designados, né, os presbíteros, né, para aqueles lugares. Presbíteros é como pastor, né? Não é um pastor, mas ele é um segundo pastor, né? Que vai ali, que exorta, que ensina, né? Que cuida com carinho da congregação.
Então, eles eram designados ali, né? Então, vamos ver aqui também, para o nosso bom entendimento, né? Tito 1, do 1 ao 5, que vai nos dizer o seguinte. Tito 1, 5. Aliás, do 1 ao 5. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e a do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixo em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabeleci presbítero como já te mandei. Então, Tito, ele obedeceu uma ordem de Paulo, né, de estar ali e estabelecer, né, presbíteros ali. E algo interessante, vamos ver o que são as qualidades de um pastor. Para ser um pastor, a pessoa precisa ter essas qualidades. O seguinte: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque provém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpes ganância, mas dado à honestidade, amigo do bem, moderador, justo, santo e temente, retendo firme a fiel fé, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Gente, isso é forte, essa palavra, né? Ao me deparar aqui, até os filhos do pastor precisam ser obedientes. Não pode ter nada que repreenda, né? O pastor, ele tem que ser limpo, ele tem que ser, né, paciencioso, não pode beber, não pode cobiçar, tem que ser honesto, moderado, né, justo, santo, temente, tem muitas qualidades. Gente, eu quero dizer que o meu pastor, graças a Deus, o meu pastor tem todas essas qualidades, né? E o que mais me encanta na congregação aonde eu participo é isso, que o meu pastor é um homem de Deus verdadeiramente, né? A gente reconhece, né, o Espírito Santo de Deus na vida do meu pastor. Porque há muitos, nós vamos ler aqui agora, né, do 10 ao 13, que vai nos dizer o seguinte: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os de circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém,
por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Olha que palavra feia, né? Que coisa ruim se colocavam, né? Ali nos cretenses, e hoje não é diferente, né? Nós temos homens assim, homens enganadores, gananciosos, né? Falam a coisa e faz outra, né? Envergonha a nossa casa, envergonha a casa de Deus, né? É complicado, não é fácil não. Existem esses tipos de pessoas, né? E esse tipo de pessoas nós não queremos, né? Estar com eles. Por quê? Porque disse ali a palavra, né? Nossa promessa de hoje. Diga, né? Com quem andas, e eu direi, né? Com quem, eu direi quem tu és, né? Isso é forte, é muito, muito, muito forte. Então, nós vamos ver agora aqui Tito 2. Tito 2, do 1 ao 3, que vai dizer: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então aqui Paulo vai instruir a Tito para que ele instrua, né, tanto os anciões como as mulheres idosas, né, que ele venha ensinar a elas o modo de agir, né, da mesma forma que eles ensinam o modo de agir aos anciões, aos líderes, né? É uma palavra forte. Nós vamos ver aqui 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, que vai nos dizer o seguinte sobre os dízimos, sobre os bispos e os diáconos. Gente, eu não sei o que... Minha cabeça hoje realmente não está muito legal não, viu? Vamos lá. Sobre os bispos e diáconos. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, como toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Porém, também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, aqui vai dizer sobre os bispos, né? Os bispos, eles precisam ser dessa forma, irrepreensíveis, né? Tem que saber ensinar, saber receber pessoas, né? Então, é forte aqui tudo que vai dizer a respeito, né, dos bispos. Agora vamos ver aqui do 8
ao 13, o que nos vai ensinar. E diz assim, isso é para os diáconos agora. Meu esposo é diácono, eu vou ver se ele está adequado aqui ou se falta alguma coisa para ele. Primeiro a gente vê a nossa casa como está, para depois, né, ensinar a casa do próximo. Então vamos lá. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, meu esposo é. Não de língua dobre, meu esposo passou nesse. Não dado a muito vinho, passou. Não cobiçoso de torpe ganho, passou. Não, e também esteja sem estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Ele já foi provado e aprovado. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Ele só tem eu. O governante bem e governem bem a seus filhos e a sua própria casa. Nosso filho não nasceu ainda, mas eu creio que no tempo de Deus ele irá nascer e eu tenho certeza que o meu marido será um maravilhoso pai. E ele cuida bem da casa, né? Eu não tenho nada do que me queixar a respeito, né, dele governar a nossa casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha que maravilha, né? Então nós vemos aqui hoje como era feito, né, no século passado, né? No primeiro século ali, como era se dividido, né? Os diáconos, né? Os bispos, os anciões, os superintendentes, né? E da mesma forma, hoje, eles têm que ser dessa mesma forma que era antigamente, né? Homens de uma só mulher, homens que governam bem a sua própria casa, né? Que dão orgulho para a igreja, que todos que o vejam, né, fora da igreja, os achem exemplar, né? Então aprendemos muita coisa. Eu, como missionária, aprendi muita coisa, né? Tenho, né, que melhorar cada dia mais, recepcionar melhor as pessoas, né? Estar apta a ensinar, eu tenho que buscar mais a palavra de Deus para que eu possa, né, estar apta a ensinar. Então, aprendi muitas coisas ali, né? No estudo de hoje, né? Muito feliz, né, por tudo. Gente, eu peço a vocês que continuem me ajudando, né? Continue se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, deixando pedido de oração, né? Vamos me ajudar a chegar àquela minha meta de 1.000 inscritos. E assista os vídeos anteriores também, né? Deixa aí tocando, vai fazer os seus afazeres de casa, né? E ouvindo, né? Porque eu preciso também de muitas horas de visualização, né? Então me ajudem aí, né? E que Deus venha abençoar a todos vocês, né? Esse início de semana, iniciou agora há pouco, hoje é terça-feira, que nós possamos estar na presença de Deus, né? Amém? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grandioso beijo no seu coração e até o próximo vídeo.